Senhoras e senhores, conheçam meu segundo canal, lugar onde eu reúno compilados dos melhores momentos que rolam nas lives. Quinhentos Dias com Ela é aquele filme que causa controvérsia e não é de hoje. Talvez desde seu lançamento já exista essa polêmica em volta dos personagens, do que eles fazem em tela e do que acontece no decorrer da exibição. Reassistindo a obra, eu confirmei o que eu já vinha pensando a respeito dela há muito tempo, que no caso não existem certos ou errados. E eu já digo isso porque existe essa tendência, essa necessidade do ser humano de apontar quem estava errado ou quem estava certo, sendo que a proposta de 500 Dias com Ela não é nem ser uma história de amor, nem ser um julgamento das ações dos personagens. Tudo bem que fica a critério de cada um considerar as ações de um mais controversas do que a do outro, mas a proposta, o intuito desse filme é mostrar que existem relacionamentos diversos e que nem sempre a sua expectativa vai ser correspondida. Na verdade, eu acho que esse é o cerne de 500 Dias com Ela. O Tom, o protagonista, é um sujeito idealista. Ele tem a mulher perfeita na sua cabeça e, pior, ele projeta esse ideal na Summer, na sua colega de trabalho. Então, basicamente, todo o decorrer do filme, lógico que a narrativa é não linear, mas nas passagens onde a gente vê eles se dando bem e principalmente antes deles começarem a se relacionar, o personagem o tempo todo a enxerga como se fosse uma deusa. Existe até uma certa luminosidade que sai da personagem, a fotografia é diferente e a gente não pode esquecer que, embora a narrativa não seja exclusivamente sobre como o Tom a enxergue, na verdade a narrativa é relativamente neutra, ela tende muito mais para a perspectiva, para o ponto de vista do protagonista. Ou seja, a maneira como ele enxerga o mundo, como ele enxerga as circunstâncias, as ações e principalmente a Summer, contamina a narrativa. O filme contagiado pela maneira como ele vê o mundo, como ele enxerga as coisas. Então, muito do que a gente vê pode ser sim questionado. Sinceramente, não acredito que seja tudo tão maquiado assim, mas definitivamente existe essa interferência. Mas algo que também precisa ser dito e levado em consideração é que as atitudes da Summer também são problemáticas em alguns aspectos. E não digo isso tentando taxá-la como um monstro, como uma pessoa ruim ou que fez aquilo de propósito para magoar outro indivíduo. Ela só estava vivendo e, como a gente vê, ela deixou bem claro que não queria relacionamento, que na verdade nem acreditava no amor, pelo menos quando estava conhecendo o Tom. Ela se sente atraída por ele, abre o jogo, diz que eles são amigos e não demonstra interesse em tornar aquilo mais sério. Tudo bem que a amizade não define exatamente o que eles estavam tendo, na maior parte do tempo eles estavam mais enrolados, sendo que a Summer parecia bem satisfeita e à vontade com aquilo, enquanto o Tom, ao mesmo tempo que estava feliz, também vivia angustiado porque não sabia quanto tempo ainda tinha de relacionamento, ele não tinha segurança, e a gente tem que ter em mente que responsabilidade afetiva é algo que precisa existir de ambos os lados, quando nos referimos em um relacionamento a dois. Isso faltou um pouco na Summer, mas, novamente, não vejo malícia nas atitudes dela. É uma personagem que não tem muito cuidado com as palavras e, por mais que sejam sinceras, e às vezes a gente precisa de palavras pesadas, de frases que nos acordem, que nos fazem despertar para o que realmente está acontecendo, em alguns momentos, a maneira como a Summer fala até deixa claro que ela não tem a intenção de ser insensível, mas acaba soando dessa forma. E o maior problema é que o Tom é um sujeito claramente carente e muito emotivo. Desse modo, quando acontecem essas interações onde a Summer é mais seca, mais curta e grossa, a gente consegue sentir na pele a frustração do personagem que esperava ser mais bem tratado, mais querido, e isso nem sempre acontece. Claro que no começo da relação deles, tudo eram flores. Novamente, a fotografia exaltava como aquilo era um sonho pro Tom. A gente não tem acesso em nenhum momento à perspectiva da Summer, mas, ao que parece, ela também estava curtindo tudo aquilo. Sem rotular, sem chamar de namoro, sem tornar algo sério, aquilo estava bom pra ela. Ela estava simplesmente curtindo o momento, sendo levada pela vida, enquanto o Tom, por mais que a Summer já tivesse avisado e deixado claro que aquilo eram eles se divertindo, que era uma amizade, o tempo todo ficava idealizando algo pro futuro, pensando que ela era a mulher da sua vida e o pior de tudo, até se enganando às vezes. Digo e repito, a Summer tem responsabilidade, mas na maior parte do tempo, quem se ilude é o próprio Tom. Até porque ele tenta se convencer de algumas mentiras. Como quando ele diz que entende e aceita que ela não quer nada e que ser amigo dela tá tudo bem, quando claramente, em sua face, ele não tá bem com aquilo. E o grande e talvez único erro, pelo menos que eu julgo, da Summer, é não ter se afastado ou permanecido afastado quando percebeu que o Tom já tinha extrapolado os limites ao dizer que ele podia sim estabelecer que eles estavam namorando porque ele também tinha voz na relação logo após ter dado um soco em um sujeito totalmente desagradável e inconveniente em uma cena anterior. Vale destacar que nesse momento ele disse que fez aquilo pela Summer, quando claramente
ele fez para proteger o próprio ego ferido. Na verdade, o personagem demora consideravelmente a reagir, mas isso é condizente com sua personalidade. Ele não é construído como um personagem violento, agressivo ou que parte pra briga logo de imediato. Então, por mais que a gente espere que ele faça algo, o soco que ele dá no sujeito pega de surpresa, mas é importante destacar que o que ele fez foi por ele, não pela Summer. Ele pode até ter pensado que estava protegendo ela com aquilo de um babaca qualquer, mas aquilo foi mais significativo pra ele do que pra ela. E novamente as expectativas frustram o personagem, porque ele achou que ela ficaria feliz com aquele ato. Talvez não feliz, mas pelo menos grata, agradecida pelo que ele fez, e não é essa a reação que ela tem. Nesse momento, parece que a personagem já tá de saco cheio do relacionamento. Antes de toda essa confusão, o Tom tentava interagir com ela, conversar, animá-la, mas ele não conseguia. A personagem estava claramente insatisfeita com aquela interação e parecia nem aguentar mais ouvir o Tom falar. Então, quando eles chegam em casa e tem aquela briga, talvez a decisão correta tivesse sido deixá-lo ir embora e terminar tudo aquilo, mas ela decide visitá-lo em sua casa e fazer as pazes. A partir daí, aparentemente o relacionamento deles vai para um outro nível, um outro patamar, mas ainda não é considerado um namoro, ou pelo menos algo tão sério quanto o Tom queria. E isso é o mais complicado porque as intenções não se alinham em nenhum momento. O Tom tá sempre idealizando tudo aquilo, projetando fantasias que em sua cabeça o deixam feliz, mas que não se concretizam na realidade porque a outra parte não só não tá interessada, como também não sabe exatamente o que se passa na cabeça do Tom, porque ele permanece muito tempo no mundo das ideias e esquece de verbalizar isso para sua parceira. Ele até o faz, só que poucas vezes, e isso acaba os afastando gradativamente até as brigas começarem incessantemente. A gente não as vê exatamente, mas a Summer verbaliza que eles não param de brigar em nenhum momento quando o Tom tenta resgatar seu relacionamento dizendo que eles estavam bem e que de repente ela já não queria mais ficar com ele. E isso diz muito sobre o personagem porque, novamente, ele passa muito tempo fantasiando e isso faz se lembrar ou simplesmente dar mais valor aos momentos bons, o que é natural, mas o faz esquecer ou ignorar os momentos ruins, ou que tá sendo um péssimo namorado, ou que simplesmente eles não são compatíveis quanto ele queria. Assistindo algumas vezes, você percebe que o filme não tenta demonizar a Summer como talvez pela primeira vez assistindo você tenha pensado que era o intuito. Eu falo por conta própria que, por muito tempo, enxergava a Summer como uma vilã, sendo que ela pelo menos disse que não queria nada sério. O único problema que eu vejo e que permanece mesmo assistindo várias vezes é o fato dela ser um pouco insensível, mas pelo menos sincera, e também não ter tido a atitude de encerrar aquilo quando viu que o Tom estava passando dos limites e achando que o que eles tinham era mais do que realmente era. Ela foi muito permissiva, ela gostava claramente da companhia do personagem e isso a confundia talvez. Ela queria estar com ele, mas não do jeito que ele queria. Então, ao invés de terminar, ela se distanciava até que as brigas começaram porque as intenções de ambos estavam totalmente desalinhadas. No final, o Tom tem aquele choque de realidade quando eles se reencontram depois de um bom tempo e a Lu convida para uma pequena festa entre amigos, e essa talvez seja a passagem mais famosa do filme, porque é quando a gente vê a expectativa em contraposição à realidade. E de fato, é muito fácil identificar com esse momento porque a gente sempre idealiza esses momentos, não só quando estamos apaixonados, mas principalmente neles. Então tudo que ele pensou que aconteceria estava de um lado e do outro a gente via o que realmente estava acontecendo. E isso foi um choque pro personagem porque a gente vê claramente como ele fantasiava, como ele era esse homem apaixonado, um sujeito que não conseguia abaixar as expectativas ou diminuir suas esperanças. E o choque maior foi quando ele viu que a Summer, aquela moça que dizia não acreditar no amor e que não queria compromisso, que não queria namorar, não queria nada sério, iria se casar. Claro que é doloroso, mas foi necessário. Ele passou pela fossa, pela tristeza, pela melancolia, mas em contrapartida mudou sua perspectiva em relação aos relacionamentos. Não digo que ele ficou um amargurado que deixou de acreditar em relacionamentos, mas ficou mais maduro, percebeu que talvez a maneira como ele enxergava o amor e como as pessoas se relacionam era um pouco tóxica, mas para ele mesmo, que o deixava, que o fazia ficar triste e para baixo. E mais do que isso, ele passou a dar valor ao que realmente queria, profissionalmente falando. Se empenhou e trabalhou para exercer a profissão que sonhava seguir. No final, a gente pode dizer que ele já estava superando, já estava muito melhor do que antes, onde estava indo ao supermercado de roupão, e a Summer aparece para dar talvez um adeus definitivo. Não acho que era realmente necessário, mas para fins dramáticos e narrativos, a gente entende o motivo desse momento. Mas acaba sendo um resgate daquelas emoções que o personagem já estava se desvencilhando. Novamente a gente vê que a personagem é insensível, mas que faz
faz parte da personalidade dela, ela acaba sendo muito mais curta e fria do que se espera de um momento daqueles, mas talvez tenha sido necessário para poder fazer o personagem entender que aquilo acabou, o que eles tiveram foi bonito, foi interessante, não era para ter sido, ela nunca sentiu que ele fosse o homem certo, que aquele relacionamento seria algo duradouro pro futuro. Acontece, é algo que de fato existe no mundo real, e como a gente já foi bem avisado no início da exibição, essa não é uma história de amor, e em seguida cada um segue seu rumo. No final, por uma ironia do destino, Thor encontra outra personagem, também com o nome de uma estação do ano, e tudo leva a crer que eles vão se relacionar. E pode não dar certo de novo, mas com certeza será diferente. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Imagino que de algum modo esse vídeo tenha sido interessante para você, e por isso peço que o curta e o compartilhe para ajudar a divulgar o conteúdo do canal. Se quiser ajudar e puder, claro, torne-se membro e confira os benefícios de cada nível de assinatura. Na tela tem mais vídeos que talvez possam te interessar. Até a próxima.